Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tamayo. Eu quero agradecer os comentários que vocês têm colocado lá para mim, verdadeiros elogios. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Estou super feliz que eu estou ajudando vocês com essas aulas. E, e também tem bastante gente inscrita, mas eu preciso de mais gente inscritas aí, porque isso aí incentiva e me dá um feedback legal para continuar com isso, com essa intenção ajudá-los, dar uma aula de qualidade para ajudar a todos. Então, pessoal, vai ter agora o vestibular, vai ter Enem, FUVEST e etc e tal, né? Então, eu não poderia deixar de postar uma aula sobre o ciclo do carbono, porque está tendo a COP30. É lógico que eles estão discutindo lá a problemática climática. Então, você precisa estar afiado no ciclo do carbono e tem novidades aí. Aquele ciclo do carbono clássico teve mudança. Então, vou ficar esperto aí, eles podem te cobrar isso. Eu coloquei aqui na minha lousa, quer ver? Vou até sair um pouquinho daqui. Veja, olha lá. Combustão de combustíveis fósseis é um grande vilão, né? Deixa eu ficar aqui assim em pé, que é até melhor para vocês. Ó. A combustão de combustíveis fósseis é um grande vilão. Então emite muito CO2. Fermentação, também a fermentação emite CO2. Eu estou te mostrando aqui quais são os fenômenos biológicos, bioquímicos que são responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera. Respiração celular, que é a queima da glicose, liberando CO2. Queimadas, decomposição, são fenômenos que liberam CO2. E atividades vulcânicas, né? Os vulcões, aqui ó, sai um pouquinho da frente, estão repassando para vocês. Combustão, fermentação, respiração, decomposição, queimadas, atividades vulcânicas, né? Os vulcões são responsáveis pela emissão de gás carbônico na atmosfera. Só que o grande vilão aí sempre foi o combustível fóssil. Então, na COP30 eles estão discutindo já mudanças com relação à utilização de combustíveis fósseis, estão buscando alternativas. E aqui do lado direito eu coloquei para vocês quais são os fenômenos que retiram o CO2, os sumidouros, né, que retiram o CO2 da atmosfera. A velha de casa fotossíntese, obviamente, micro-organismos do oceano, isso aqui são microalgas, elas retiram mais CO2 da atmosfera do que uma floresta. Retiram 3 vezes mais CO2. Então, elas retiram e elas formam um composto orgânico e elas vão para o fundo e levam o CO2 para o fundo, transformado em compostos orgânicos. Micorriza é uma associação ecológica entre fungos e certas plantas, certas raízes de plantas. Então, as micorrizas também, elas retiram o CO2 da atmosfera e produzem matéria orgânica. Também é uma grande alternativa, uma novidade, tá bom? Agora, a grande novidade é a tecnologia que vai retirar CO2 da atmosfera, a tecnologia DAC, que é conhecido, né, como tecnologia DAC. Eles vão usar filtros que retiram o CO2 do ar atmosférico, transformam esse CO2 em polímeros e até em concreto, né, para fazer construção. Ótimo, é um filtro que vai retirando CO2. E o CO2 é usado quimicamente para a produção de polímeros e também a produção de concreto para a indústria. Algas que pegam o CO2, aqui ó, aqui eu estou te dando a explicação desses micro-organismos, tá? Algas que retiram o CO2, elas transformam esse CO2 em matéria orgânica e elas vão para o fundo do oceano e deixam lá incorporado a matéria orgânica no fundo do oceano. É um jeito de retirar o CO2. Perfeito, né?
Então, isso aqui é novidade, porque normalmente nos livros clássicos, né, quando se falava em ciclo do carbono, falava só em fotossíntese, como sendo realmente o fenômeno responsável pelo retorno ou sequestro do CO2 atmosférico. Agora tem novidades, tecnologia visando a retirada do CO2 atmosférico, usando filtros. Tem várias indústrias produzindo esses filtros subdutos que retiram o CO2, transformando-o em polímero, algas, então o aumento da população de algas que consegue usar o CO2 produzindo material orgânico, indo para o fundo, depositando o CO2 transformado em matéria orgânica no fundo oceânico. A maior emissão, aqui eu estou te colocando aqui embaixo, ó, os fenômenos que são responsáveis pela maior emissão de CO2. Queimadas, o aquecimento também atmosférico, porque o aquecimento, o oceano está ficando mais quente. E quando ele fica mais quente, ele perde a capacidade de absorver o CO2. Então, eles têm que estar vendo essa mudança climática, tomando atitudes, aí, principalmente na COP30. Né? O que fazer para que ocorra um bloqueio, no sentido de não permitir que aumente mais a temperatura global, né? Desmatamento, óbvio, desmatamento para que, tamanho? Para a agricultura intensa. Então, eles desmatam, eles tiram árvores e fazem agricultura, plantas baixas, rasteiras. E isso está retirando árvores que elas sequestram o CO2 atmosférico. Então, tem que estar tomando uma atitude, eles vão estar discutindo tudo isso aqui nessa COP30. Então, ok, chega, tá bom, precisa saber mais do que isso em termos de ciclo do carbono. Tá? Então, só repassando, é importante no ciclo do carbono que os vestibulares vão cobrar, sim, saber quais são os emissores de carbono para a atmosfera, tá tudo aqui, sendo que a combustão de combustíveis fósseis é o grande vilão, e aqui as grandes novidades no sequestro do CO2, além da famosa fotossíntese. Então, tem outras coisas também visando a retirada do CO2 atmosférico. Tá? Um forte abraço, é curtinha, essa aula não precisa estar estendendo muito mais que isso, mas eu precisava trazer essas novidades para vocês, porque está tendo aí a COP30 e os caras vão cobrar isso nos vestibulares com certeza absoluta. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Não esqueçam lá de dar um like, de se inscrever no canal se você não estiver inscrito. Por favor, me ajuda bastante a continuar com essa missão. Tá? Forte abraço, um beijão para vocês. Fique com a lousa aí, dá uma olhada, dá uma lida. Já já eu vou estar desligando aí. Tchau, gente. Um beijo.